Na calada da noite, quando a lua cheia brilha intensamente no céu, há um silêncio inquietante que domina a paisagem rural. As sombras das árvores altas parecem se estender como dedos esqueléticos, enquanto a brisa fria carrega consigo sussurros de segredos esquecidos. Neste cenário de desolação e mistério, há um pressentimento sombrio, como se a própria terra guardasse memórias de horrores indescritíveis. É aqui, sob a luz prateada da lua e no coração desta vastidão isolada, que começa o meu relato. Um conto de terror que entrelaça realidade e pesadelo, onde cada som na escuridão e cada sombra dançante esconde uma verdade aterradora. Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir não é para os fracos de coração. Olá, anfitrião, tudo bem? Quero compartilhar um relato com vocês, mas prefiro não me identificar, pois os eventos que vou descrever foram extremamente traumáticos e ainda me causam muito desconforto. Moro no interior de Minas Gerais, numa pequena cidade chamada Conceição do Mato Dentro. Tudo isso aconteceu há alguns anos, quando eu tinha 17 anos. Minha vida era relativamente tranquila. Eu tinha um grupo de amigos próximos e uma namorada, a Fernanda, que era minha companheira inseparável. Passávamos nossos dias estudando, jogando futebol e explorando a natureza ao redor da cidade. Conceição do Mato Dentro é um lugar lindo, cercado por montanhas e florestas, onde todos se conhecem e a vida segue um ritmo sossegado. Porém, essa paz foi brutalmente interrompida quando começaram a surgir boatos de ataques de uma criatura misteriosa. No início, ninguém levou muito a sério. Alguns diziam que eram apenas lobos ou outros animais selvagens, mas os relatos se tornaram cada vez mais frequentes e assustadores. A cidade foi tomada por um medo crescente e todos passaram a tomar mais cuidado, especialmente à noite. Eu, Fernanda e meus amigos não dávamos muita atenção aos boatos. Achávamos que era mais uma história para assustar os jovens. Mas tudo mudou quando o terror se tornou pessoal e devastador. Os dias passavam lentamente, e embora houvesse uma tensão no ar, nossa rotina não mudou muito. Eu e meus amigos, Lucas, Rafael e Tiago, continuávamos a nos encontrar na praça central depois da escola. Fernanda sempre estava conosco, e juntos planejávamos nossas próximas aventuras. Gostávamos de explorar a floresta próxima, mesmo com os avisos dos mais velhos para evitar sair à noite. Foi numa dessas tardes, quando estávamos todos sentados em um banco da praça, que ouvimos pela primeira vez sobre o ataque de verdade. Dona Maria, uma senhora que morava na rua de baixo, veio correndo até nós, pálida e ofegante. Ela contou que seu vizinho, seu Joaquim, tinha sido encontrado morto nas bordas da floresta. Os detalhes eram escassos, mas havia algo de muito estranho e brutal na maneira como ele havia sido atacado. No início, pensamos que poderia ter sido um animal selvagem, talvez um puma ou uma onça, comuns naquela região. Mas à medida que mais relatos surgiam, todos descrevendo uma criatura grande, de olhos brilhantes e movimentos rápidos, o medo começou a se instalar de verdade em nossos corações. Apesar do medo, nossa curiosidade adolescente falava mais alto. Decidimos investigar por conta própria, mesmo com as insistências de nossos pais para que ficássemos em casa. Fernanda estava relutante, mas acabou se juntando a nós. Íamos até o limite da floresta,
procurando qualquer pista que pudesse nos dar uma ideia do que estava acontecendo. Certa noite, quando estávamos prestes a voltar para casa, ouvimos um uivo distante que fez nossos corações gelarem. Era um som que nenhum de nós havia ouvido antes, um misto de animal e algo que parecia humano. Corremos de volta para a cidade, e naquela noite, nenhum de nós conseguiu dormir direito. Os dias seguintes foram marcados por mais relatos de ataques, e a cidade inteira estava em estado de alerta. As pessoas começaram a evitar sair à noite e os comerciantes fechavam suas lojas mais cedo. A atmosfera estava pesada e todos olhavam desconfiados para a floresta que antes era motivo de alegria e aventuras. Foi então que a tragédia bateu à minha porta de forma brutal e impiedosa. Numa noite de sexta-feira, meu pai decidiu ir verificar um problema no galinheiro que ficava nos fundos da nossa propriedade. Ele estava preocupado com os animais, pois alguns já haviam sumido nas últimas semanas. Eu pedi para ir com ele, mas ele insistiu que eu ficasse em casa com minha mãe e minha irmã mais nova. O tempo passou e meu pai não voltou. A preocupação começou a crescer. E quando ouvimos um grito cortante vindo da direção do galinheiro, meu coração quase parou. Corri para fora, seguido por minha mãe, e o que vimos foi algo que jamais poderei esquecer. Meu pai estava no chão, seu corpo brutalmente atacado. Havia marcas profundas de garras e mordidas, e seu rosto estava congelado em uma expressão de terror absoluto. Ao lado do corpo, as galinhas estavam em alvoroço, como se também tivessem sentido a presença do mal. Fiquei paralisado por alguns instantes, incapaz de processar o que estava vendo. Minha mãe gritava e chorava, enquanto eu me ajoelhava ao lado do meu pai, sentindo uma mistura de dor, raiva e uma sensação de impotência esmagadora. A polícia foi chamada, mas todos sabíamos que aquilo não era obra de um animal comum. A marca do mal estava ali, evidente para todos verem. Naquela noite, o luto se misturou com uma fúria que eu nunca havia sentido antes. Eu sabia que precisava fazer algo. Não podia deixar que a criatura que matou meu pai continuasse a aterrorizar nossa cidade. Foi então que decidi que iria me vingar, custasse o que custasse. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. As palavras de conforto dos amigos e familiares pareciam vazias, e a cada amanhecer, a dor da perda se renovava. Mas em meio ao luto, uma determinação feroz começou a crescer dentro de mim. Eu precisava caçar o monstro que tirou meu pai de mim. Conversei com Lucas, Rafael, Tiago e Fernanda sobre o plano. Inicialmente, eles ficaram preocupados e tentaram me dissuadir, mas logo entenderam que eu não mudaria de ideia. Se íamos enfrentar essa criatura, precisávamos estar preparados. Passamos dias estudando tudo o que podíamos sobre lobisomens, desde lendas antigas até relatos modernos. Decidimos que a melhor forma de atrair a criatura seria usando carne fresca como isca, e nos armaríamos com tudo o que conseguíssemos: facas, machados e até uma velha espingarda que pertencia ao avô de Lucas. Finalmente, numa noite de lua cheia, fomos até a floresta. Escolhemos um lugar estratégico, uma clareira que oferecia boa visibilidade. Preparamos a isca e nos escondemos, esperando em silêncio. O ar estava carregado de tensão e cada ruído da floresta parecia amplificado. Então, ouvimos os passos pesados e os rosnados baixos. Quando a criatura finalmente apareceu, nossos corações quase pararam. Era ainda mais aterrorizante do que imaginávamos. Alta e musculosa, com pelos negros e olhos que brilhavam com um vermelho intenso. Os dentes afiados refletiam a luz da lua, e o rosnado que emitia era capaz de gelar o sangue de qualquer um. Nos mantivemos firmes, embora o medo estivesse evidente em nossos olhos. A criatura avançou lentamente em direção à isca, e foi então que Lucas, tremendo, apontou a espingarda e disparou. O tiro acertou o ombro do lobisomem, que soltou um grito furioso e partiu para cima de nós. O confronto foi caótico.
A criatura era incrivelmente rápida e forte. Rafael e Tiago tentaram atacar com machados, mas foram lançados para longe com um só golpe. Fernanda e eu recuamos, tentando encontrar uma oportunidade para atacar. Em meio ao caos, consegui pegar uma faca grande que havia caído e, num impulso de adrenalina, me lancei sobre o lobisomem, cravando a lâmina em seu peito. A criatura urrou de dor e raiva, mas não desistiu. Estava claro que não seria uma luta fácil. Com todos nós lutando juntos, conseguimos finalmente derrubá-la. Eu, com um último esforço, cravei a faca profundamente em seu coração. O lobisomem soltou um último grito, antes de finalmente cair imóvel. A vitória foi amarga. Estávamos exaustos e feridos, mas a sensação de vingança cumprida trouxe um alívio momentâneo. Voltamos para a cidade como heróis, mas o preço pago foi alto. A criatura estava morta, mas o trauma das últimas semanas deixaria marcas profundas em todos nós. Depois daquela noite, Conceição do Mato Dentro começou a recuperar sua paz. As pessoas voltaram a sair de casa e a vida começou a voltar ao normal. Para mim, no entanto, nada jamais seria igual. Perdi meu pai e ganhei cicatrizes que levaria para sempre, tanto no corpo quanto na alma. Agradeço a todos que estiveram ao meu lado durante aquele período sombrio. Fernanda, Lucas, Rafael e Tiago se tornaram mais do que amigos. Tornaram-se irmãos de batalha. Nunca mais voltamos àquela clareira, e o assunto do lobisomem tornou-se um tabu entre nós. Mas sei que, de alguma forma, enfrentamos o mal e sobrevivemos para contar a história. Anfitrião, esse é meu relato. Espero que minha história sirva de aviso para todos. Há coisas neste mundo que vão além da nossa compreensão. E quando confrontados com essas forças sombrias, é nossa coragem e união que nos mantém vivos. Aqui está o primeiro relato da fera. Este relato foi obtido de uma discussão no Reddit. Se você possui histórias ou experiências sobrenaturais e gostaria de compartilhá-las, por favor, envie-as para o seguinte endereço de e-mail: ou entre em contato via WhatsApp